Bom, então, avançamos agora na nossa segunda parte do nosso SIMPA, segundo round. O SIMPA, Resiliência Agroindustrial, o impacto das capacidades logísticas na cadeia de suprimentos face a desastres naturais. Débora, tem seus 15 minutos para fazer sua apresentação. Bom, então eu vou falar sobre a resiliência na gestão da cadeia de suprimentos. Ele busca entender como as capacidades logísticas podem ajudar a cadeia de suprimentos a se adaptar e se recuperar após um desastre natural. E eu vou tomar como base para poder fazer o meu estudo o incidente que ocorreu no Rio Grande do Sul em 2024. Eu vou fazer uma revisão de literatura, inicialmente, para tentar entender o conceito de resiliência no supply chain, voltado para o lado do negócio. Ela vai ser a base também ela vai servir como base também para minha formulação de perguntas, uma vez que a minha segunda etapa vai ser uma entrevista. O objetivo é identificar o papel de uma base logística sólida e bem estruturada na mitigação dos efeitos do desastre, assegurando a continuidade e a eficiência das operações, e também serão investigados outros fatores, como influências políticas, internas e externas, e como moldaram as decisões durante a crise. O meu tema teórico vai ser a resiliência e a cadeia de suprimentos. O meu objeto vai ser a resiliência na cadeia de suprimentos do setor agroindustrial. O sujeito vai ser as empresas do setor agroindustrial afetadas pelo desastre natural no Rio Grande do Sul. E a população vai ser as empresas do setor agroindustrial situadas no Rio Grande do Sul que foram impactadas. Eu vou fazer uma amostragem por conveniência. O meu objetivo geral é analisar como as capacidades logísticas influenciam a construção e manutenção da resiliência na cadeia de suprimentos agroindustrial em resposta a eventos naturais. Então, identificar os principais fatores e práticas logísticas que impactam na resiliência, avaliar as capacidades logísticas, como as capacidades logísticas interferem na resposta e recuperação de interrupções na cadeia de suprimentos. A minha prévia metodológica vai ser uma revisão de literatura, onde eu exploro o que já foi pesquisado em resiliência na cadeia de suprimentos, focando como operações logísticas podem se adaptar a eventos naturais. A segunda parte vão ser entrevistas semi-estruturadas, onde as minhas perguntas vão ser baseadas na revisão. E a minha triangulação de dados vai ser uma análise documental, onde eu pego os dados expostos já, principalmente na base de dados do Rio Grande do Sul, que eles deixaram uma base, fizeram um portal especialmente para demonstrar os impactos que ocorreram, quais foram os prejuízos, os valores que estão sendo aportados, enfim. Lá tem fotos também, documentos que as empresas comprovam as perdas. A análise documental vai partir a partir disso, mas também na entrevista, por ser semi-estruturada, eu quero ver se eu consigo algum documento também. Eu trouxe um cronograma também, ele vai ter 12 meses. A minha revisão tem previsão para acabar em fevereiro, e eu vou mandar para análise da orientação nessa data. E a partir daí eu começo a coleta de dados, tanto de entrevistas quanto a coleta de documentos. Uma revisão prévia da literatura, eu comecei com base em Supply Chain Resilience e Logistics. A combinação dos dois resultou em 71 documentos nos últimos 5 anos. Mas como a base sem data está me trazendo 203, eu vou tentar resgatar essa base inteira para poder fazer um filtro do que eu vou utilizar. Os últimos 5 anos representam 84,24% de todas as publicações na Arcabusca. Então, eu quero entender o que tinha antes desses 5 anos e qual a relevância dele e por que aconteceu esse movimento esses últimos 5 anos. E aí os estudos identificados até então abrangem diferentes abordagens, desde penhor consensual até análise empírica das práticas e estratégias que visam aumentar a robustez e a capacidade de adaptação das cadeias logísticas. Enfim, a partir dessa revisão de literatura, eu quero
dar mais robustez ao artigo e ao trabalho. E, enfim, o artigo está em andamento ainda, mas é esse o tema e a minha metodologia aplicada. É isso. Ótimo. Obrigado. Coordenador de sessão. Não. Pode vai lá. Um de cada vez, por favor. Para acessar essas entrevistas, tem algum contato, alguma coisa assim? Como vai funcionar para escolher? Então, uma coisa que eu esqueci de mencionar também é que meu banco de dados utilizado vai ser o Scopus. Primeiro, pela robustez, e segundo, porque é um portal que publica mais artigos voltados para essa área. E eu vou ir por conveniência mesmo. Então, eu vou pegar uma base de dados de empresas que foram impactadas no Rio Grande do Sul, que está lá no portal disponibilizado pelo Estado, e vou entender qual foi as perdas, em que sentido foi, e talvez nichar agro ou pecuária, enfim, e fazer essas entrevistas. A cadeia logística, ela realmente move a economia e as pessoas, por exemplo, quando os caminhoneiros fizeram aquela greve geral, isso realmente a força da logística como um todo, impacta. A questão no Rio Grande do Sul ela é muito recente, e claro, não deve total atenção. Mas, somado a isso, tem algum outro paralelo, outros estudos que mostram exatamente a logística serve para estruturar tem outras inspirações? Então, quando eu entro na questão da revisão da literatura, eu quero entender mais sobre a resiliência em si do que sobre o supply chain. Então, a resiliência aplicada ao supply chain. Então, nesse momento, eu não tenho nada como base. O que eu vou ter é estudos que foram feitos durante o período de Covid. Então, foi feito para entender qual era o processo de resiliência no supply chain naquele momento, mas não faça um evento natural. O que eu estou estudando agora sobre os eventos naturais e catastróficos que acontecem, mas, em particular, ali do Covid, foi totalmente excepcional. Bem que se a gente pensar, se a gente não imaginar que o vírus é o vírus do governo chinês, a gente pode considerar também como sendo um evento natural, né? Eu tenho uns quatro. Sossega, pode. Como você vai fazer entrevista e queria perguntar se você já começou a pensar na entrevista. A outra. Se você já pensou em como que você vai analisar isso para fazer aquilo. Eu estou pescando de você, né? Que você vai fazer isso. Já tiver fazendo isso. E aí a terceira pergunta é relativa ao trabalho. Então, para as duas primeiras perguntas, eu não. Eu quero tirar as perguntas realmente da revisão. E a minha revisão eu pretendo terminar só em fevereiro. Primeiro que no início eu estava tentando fazer só uma revisão simples. Só que como aí ela não tem embasamento para virar artigo, enfim, eu quero fazer uma estrutura melhor, eu entendi que eu preciso aplicar o método. Então, vou fazer uma revisão sistemática e aplicar o método Prisma. E aí sim eu vou ter mais robustez para poder chegar em perguntas. Acho que tanto a resiliência, quanto a agro, quanto a supply chain são pontos bem frágeis. E quando a gente combina os três, a gente precisa entender as perguntas certas. Porque senão vai ficar tudo muito vago. Tem muita publicação sobre supply chain. E quando a gente fala sobre resiliência, tem muita publicação também, lógico, não focada para supply chain. Mas se você abrir lá Scopus e só colocar resiliência, vai aparecer muita coisa. Porque resiliência é muito abrangente. Você aplica em vários pontos. Pode ser na questão psicológica, pode ser enfim. Quando você joga lá no Scopus, vai trazer tudo. Então, é por isso que eu quero ter um filtro maior. E a última pergunta também? Para pesquisas futuras também. Vou entender só na revisão. Uma pergunta, gente. Essas entrevistas que você pretende fazer eventualmente mesmo. Sim, porque eu entendo que inicialmente eu tinha conversado com o meu orientador para a gente fazer por service.
Mas aí, até em conversa com a gente entendeu que essas pessoas, elas estão respondendo muitas perguntas. Elas estão cansadas de responder perguntas. Então, talvez se eu for lá e ter uma proximidade com essas pessoas, eu posso extrair um conteúdo muito mais rico do que se eu simplesmente mandar um fichário de perguntas. Temos de contribuição que tem mais Eu acho que uma prévia disso, assim, por mais que eu esteja usando a base como Rio Grande do Sul, eu até abri meu tema, que antes era focar no Rio Grande do Sul, agora eu abri, para que eu traga uma visão de como essas empresas estão operando, como acontece o processo de resiliência nelas, para que esse estudo sirva como base para outras empresas que também podem passar por esse processo, não só em caso de enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também em caso de queimadas, por exemplo, em São Paulo, ou qualquer outro caso de evento natural, para que elas entendam como aplicar resiliência. Resiliência está focada para as empresas produtoras, os transportadores, como vai ser o foco para quem transporta, para quem produz? Eu quero aplicar mais voltado para quem produz, porque quem produz entende o processo logístico também. Então, eu quero ir lá e conversar com essas pessoas para ver como acontece essa preparação do processo logístico delas. Muito obrigado.